Ei galera, eu fiz um experimento no Instagram esses dias, eu coloquei lá aquela função de perguntas e eu recebi uma porrada de perguntas, mais de 300 perguntas, e uma pergunta muito comum, na verdade, foi sobre como começar a ler sobre comunismo. Então hoje eu trouxe algumas dicas de livros aqui pra vocês. Não, eu não vou fazer o óbvio e sair recomendando o Manifesto do Partido Comunista para todos, até porque o próprio manifesto funciona muito melhor na leitura se você tem um pouco mais de contexto. Se você está vindo com uma ideia de que comunismo é uma forma de opressão ou de algumas visões que você tem do passado, e você lê o Manifesto Comunista, você pode acabar interpretando ele completamente errado. Além disso, a linguagem ali é simples e não te fala muito bem como é que a coisa funcionaria. E isso é uma pergunta que é muito frequente aqui. O primeiro livro que eu vou recomendar é o The ABCs of Socialism, que na verdade está falando de socialismo, não de comunismo, mas a gente ainda vai diferenciar isso. E ele existe, a tradução dele existe em português, feita pelo site O Minhocário, então vocês podem acessar. E aqui vai responder muita pergunta que eu recebo, inclusive no próprio vídeo sobre o socialista de iPhone, eu recebo a pergunta: ah não, mas eu não entendi a diferença entre propriedade privada e propriedade pessoal. Ou ah, você simplesmente inventou isso da sua cabeça. Sendo que o livro que está indicado lá é justamente esse, onde tem um capítulo falando sobre isso. Mas aqui vai falar de várias perguntas que as pessoas têm. Vai falar da questão de ditadura, de dinheiro, de democracia, de crise ambiental, muita coisa mesmo, eu recomendo e tá lá no site. Então essa é a primeira indicação. Mas você quer ler Marx e O Capital é um livro muito difícil de ler e eu não saio recomendando ele aí para principiantes, pessoas que nunca tiveram contato com a escrita de Marx antes. Felizmente pra gente, a gente tem a tradução até bonitinha agora no Brasil da crítica do programa de Gotha, que eu também já recomendei aqui no canal, mas é muito bom porque a crítica do programa de Gotha trata de um processo específico que estava ocorrendo em que havia uma fusão dos partidos operários alemães e aí havia um programa que estava sendo favorecido, que era o programa do La Salle, e Marx tinha críticas a este programa. Então, a partir disso, você vai ver o que ele realmente queria dizer em relação ao poder do proletariado, críticas que Marx trazia em relação ao Estado, que é muito importante. Inclusive, no final dessa edição aqui, que foi feita pela Boitempo, vai ter um pouquinho do Marx respondendo a Bakunin. Então, eu acho muito interessante nessa perspectiva. O prefácio é do Michel Levy, também muito bom. Falando em Bakunin, falando em Michel Levy, eu gosto de recomendar esse livro aqui que eu li recentemente, inclusive foi no último ano que eu li ele, que é do Michel Levy e do Olivier Besancenot, que eu acho que eu também já recomendei aqui no canal. Mas a ideia é que a partir dessa conversa entre anarquistas e comunistas, a gente pode, na verdade, esclarecer algumas questões, entender um pouquinho melhor do que se diz por aí. Tem muita coisa que comunista fala de anarquista, que anarquista fala de comunista, que realmente não tá tão embasado assim. Então o livro trata um pouco disso e ele vai tirar algumas dúvidas também sobre como as coisas funcionariam. E o último livro, assim, super recomendado dessa listinha hoje, é esse livro aqui, do David Harvey. Eu tô aqui também com a minha cópia em inglês dele, mas ele também existe no Brasil. 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, que é um livro que eu recomendo muito pra galera da direita, liberais, pessoal do centro, que chegam: olha, Sabrina, eu quero entender um pouquinho mais dessa crítica de vocês, porque eu acho que o capitalismo é muito democrático, que o capitalismo é meritocrático, que o capitalismo valoriza as liberdades individuais. Então, por que vocês são contra o capitalismo? E aqui, este livro do David Harvey é super recente, vai ter debates muito da hora, de agora, e eu recomendo bastante pra vocês. Eu vou aproveitar, vou até citar algumas das contradições, né? Aqui ele vai falar de valor de uso, de valor de troca, ele vai falar, sim, de representação através do dinheiro, ele vai falar da propriedade privada e da questão do Estado, ele vai falar de reprodução social, ele vai falar de liberdade, ele vai falar de dominação. Enfim, é um livro muito bom, muito didático, e talvez vocês possam até começar com ele e aí ler os outros na ordem que quiser. Mas não se esqueçam principalmente da crítica do programa de Gotha, porque é onde Marx estabeleceu um pouquinho mais sobre como deveria ser a sociedade comunista. Mas não se engana quem acha que eu ia ir embora sem recomendar livro escrito por mulheres. Então, mesmo a gente sabendo que no passado as mulheres não tinham tanta oportunidade de publicar como agora, e a coisa ainda pode melhorar, espero que melhore,
a gente pode acreditar que é muito importante ler Alexandra Kollontai e Rosa Luxemburgo. Então, eu vou deixar essas autoras como sugestão para vocês. A Rosa, principalmente a discussão sobre reforma e revolução, que eu vejo que muitas vezes dentro da própria esquerda as pessoas ficam gritando reformistas por aí, sem compreender muito bem como é que esse debate foi feito. Então, fica a dica sobre reforma e revolução da Rosa Luxemburgo. E a Alexandra Kollontai, ela tem muito a acrescentar, inclusive questões do debate de gênero, a questão da mulher sobre o socialismo. Então fica aí pra vocês. E é isso, as coisas estão corridas. Eu vou pra Paraty na semana que vem, eu vou estar lá no barco da Flipei, da Festa Literária Internacional Pirata das Editoras Independentes. Eu falei certo? Então, quem me acompanha nas outras redes está pegando os detalhes sobre isso. Eu estive no Revolushow nesta última semana, então tem episódio novo do Revolushow comigo, com a Larissa e com o João discutindo Palestina. Então, se você já assistiu os 4 vídeos sobre a Palestina e ainda quer saber mais coisa e tá ansioso pelo 5º vídeo, corre lá, ouça também o podcast. E é isso, provavelmente a gente não vai ter vídeo na semana que vem, é meu aniversário, eu vou estar em Paraty, vai ser uma correria, mas eu volto, prometo que volto. Inclusive, todas essas perguntas que foram deixadas ali no Instagram, que eu não consegui responder, pode ter certeza que eu anotei como sugestão para vídeos no futuro. E se você não acompanhou as respostas ali no Instagram, eu deixei no destaques, então se você quiser ir lá conferir as coisas que eu respondi, também tá lá, instagram.com/tese11. É isso aí, galera, até mais!